programa Brasil Cristão é o nosso encontro, hein? Toda quarta-feira a gente está aqui com esse encontro semanal. A gente pode sim, e com toda a programação da Rede Século XXI e com todo o trabalho de evangelização desta obra que é de Jesus, Associação do Senhor Jesus, se chama essa obra aqui, é dele. Quem fundou foi o padre Eduardo Dougert, um sacerdote jesuíta norte-americano que está aqui no Brasil desde os anos 70. Então o padre Eduardo sentiu no coração um chamado para colocar Jesus na televisão. E aí estamos, né? E aí estamos com o nosso trabalho e Anunciamos Jesus foi o primeiro programa de meia hora e hoje nós estamos 24 horas no ar. Por quê? Porque é vontade de Deus que as pessoas conheçam a misericórdia dele. É Santa Faustina Kowalska, a apóstola da misericórdia, recebeu de nosso Senhor, do próprio Jesus, a mensagem: eu quero que as pessoas saibam da minha misericórdia. Jesus disse isso. Esse coração que ama tanto precisa ser amado, precisa ser conhecido e precisa ser experimentado, não é, Diácono Amauri e Cristiano, queridos, nossos convidados de hoje. Cristiano é um peregrino que vai para a Jornada Mundial da Juventude, já está fazendo as malas, né, Cristiano? Já está começando aí? Está bem separado já só falta colocar dentro da mala. Então, já está tudo certinho. E o Diácono Amauri, daqui a 17 dias, será um sacerdote da nossa igreja. Ele é diácono, daqui a 17 dias receberá o sacramento da ordem. Olha que beleza! Não é bom a gente rezar por eles dois? E na pessoa deles, você poderá estar rezando pelos sacerdotes e pela juventude do mundo inteiro. Olha que beleza! Olha quanta graça, quanta misericórdia. Estamos recebendo aqui mais participações, mas antes da gente ver as participações e de uma cartinha que eu quero partilhar com vocês, vamos ver mais um mural dos sócios, né? A dona Gonçala Martins de Abreu, de Ipaporanga, no Ceará, fez questão de registrar esse momento de fé e enviar para nós. Muito obrigado pela sua participação. E você aí de casa também pode nos enviar a sua foto. Seja um sócio. Deus o abençoe. E mulher de Deus, hein, dona Gonçala? Com o senhor bispo e com o seu pároco, certamente, né? Na igreja, né? É o lugar onde a gente se sente tão bem quanto a gente se sente em casa, porque a gente está em casa, né? Na casa de Deus a gente está em casa. E eu quero partilhar aqui com o Diácono Amauri e com o Cristiano e com vocês todos, meus queridos, que estão junto conosco aqui nessa sala, porque o nosso coração está unido, uma carta que nós recebemos do Odilon da Fonseca, ele que é do interior de Minas Gerais, lá da cidade de Oliveira. Confesso que nós ficamos muito emocionados quando vimos essa carta, ele agradecendo uma graça recebida por meio da devoção às mãos ensanguentadas de Jesus. Olha o que ele escreveu. Escreva essas poucas linhas muito agradecido pela graça que eu recebi. Eu era um alcoólatra, não sabia como parar de beber. Através de muito esforço, consegui comprar uma parabólica e sintonizei a Rede Século XXI. E eu vi a novena que passa na nossa programação, né? A novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Comecei a seguir essa novena, participar. Com 3 dias que eu estava pedindo, através da novena das mãos ensanguentadas de Jesus, eu já não senti mais vontade de beber. E não bebi mais. Olha que lindo. Muito obrigado, Jesus. Eu quero ser, a partir de agora, um sócio desta obra. Sim, e ele já está se tornando um sócio desta obra. Aliás, já se tornou. Ele disse que ele quer fazer parte desta obra porque o coração dele está agradecido por essa graça imensa que ele recebeu. Muito obrigado.
Odilon da Fonseca, ele que é do interior de Minas Gerais, lá da cidade de Oliveira. E sabe como que chama o bairro? Rosário. É meu xará, né, o bairro? Então, a gente agradece de coração. E eu quero dizer a você, meu querido, minha querida, que está sintonizando agora a Rede Século XXI, que se você precisa se aproximar mais dessa misericórdia, que é assunto do nosso programa de hoje, quem sabe Deus colocou você assistindo hoje esse canal para pedir essa graça por meio desta devoção que partiu também do coração de Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, quero mostrar aqui, né? Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Então escreve para a gente, todos os que participarem hoje receberão essa novena. Principalmente você que está olhando aí agora e está dizendo para você mesmo, eu preciso desta graça. É a hora da graça. Pede. Call Center, 0 operadora 19 3871 9620, brasilcristão@rs21.com.br. Obra de misericórdia espiritual, Diácono Amauri. São 7 obras de misericórdia espirituais também, que a gente vê, passam ali pelas páginas da Sagrada Escritura do Evangelho, né, do Novo Testamento. O que são essas obras de misericórdia, Diácono? Espirituais. São 7 também, como você disse, não é? Então, ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as dores e as dificuldades dos próximos, dos nossos irmãos que são mais fracos, e também rezar pelos vivos e pelos defuntos. Maria, as obras espirituais, as obras de misericórdia, tanto as espirituais como as obras de misericórdia corporais, elas servem para nos aproximar mais de Jesus Cristo e para nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele. As obras espirituais, elas têm esse efeito. Elas trabalham de forma que, por vezes, nós não vemos, por isso que ela tem esse nome, obras espirituais, obras de misericórdia espirituais, elas trabalham no nosso espírito. E elas têm a dupla função, trabalham em nós, porque somos nós que fazemos aquilo, porque nós queremos nos tornar iguais a Jesus Cristo, trabalham no outro, que são o efeito, são os intermediadores, são aqueles que são o resultado da graça. É quem dá e quem recebe. Quem dá e quem recebe, você traduziu bem. Eu penso que as obras espirituais, as obras de misericórdia espirituais, elas refletem muito bem o que nós trazemos no nosso espírito. Aquele que tem o seu espírito próximo de Deus consegue desenvolver bem as obras de misericórdia espirituais, consegue fazer bem esse caminho de 7 paradas, ou consegue desempenhar bem estas 7 paradas para se aproximar de Deus cada vez mais, ou ainda consegue fazer essas 7 paradas para se tornar mais próximo de Jesus Cristo, ou se tornar cada vez mais igual a Jesus Cristo. Ela comunica a graça que Deus nos deu, ela comunica a graça que não é nossa, mas ela é dada, oferecida para nós como um grande presente. As obras espirituais, elas trabalham no nosso interno, elas trabalham com aquilo que nós temos por dentro, com aquilo que é o efeito da nossa oração, com aquilo que é o efeito da nossa vida espiritual, porque ela honra e dignifica o ser humano, o outro, ela honra e dignifica a pessoa que nós temos, que por vezes nós temos até dificuldade de lidar. Vejam, as 7 obras, aconselhar as pessoas, rezar pelos vivos e pelos defuntos, visitar, são obras que por vezes nós temos dificuldades de fazer. Então, quando nós queremos nos tornar iguais a Jesus Cristo, a Igreja nos oferece obras, estas obras espirituais, porque somente quem tem o seu espírito maduro, quem tem uma fé madura, consegue desempenhá-las. E que bom, né, que Deus nos deu. Deus nos dá esses meios para a gente poder olhar as pessoas, né, o próximo, né?
a menina dos olhos, né? De Deus, é o amor ao próximo, né? Você veja assim, no mundo, sobretudo hoje, onde nós nos tornamos tão relativistas, onde nós nos tornamos tão cada vez mais separados e ainda as pessoas são cada vez mais antropocêntricas, não se preocupam umas com as outras. Quando nós pensamos nas obras espirituais, não tem como pensar na dimensão interna e na dimensão comunitária. Quando nós rezamos as obras espirituais, não tem como não pensar nesse aspecto interno, a minha vida com Deus, porque falamos de questão espiritual, minha vida com Deus, e na questão comunitária. Dar bom conselho, só consegue dar bom conselho aquele que tem a proximidade com Deus. Aliás, todas aqui Todas passam elas. pelo próximo, né? Dar bom Passam pela conselho, outra ensinar pessoa, o ignorante, corrigir o que erra, são caminhos que nos parece que a sociedade atual tem feito exatamente o caminho inverso disso tudo, porque nós pensamos somente em nós, é uma sociedade que por vezes ensina somente pensarmos em nós mesmos. Cultura, né? De morte, né? A cultura de morte, né? Eu acho que o Cristiano, você está aí assim pensando, né? Tanto que você já viu e que tanto que você pode também dizer para nós. Diz para a gente, na juventude, é possível praticar entre a juventude essas obras espirituais? É possível. Como foi dito aqui, só consegue praticar quem também está buscando. Então, existe uma tentação muito perigosa em quem começa a caminhar na igreja, que é aquele discurso de eu não estou preparado para fazer isso, para chegar ao próximo, eu não estou maduro, enfim, eu não me sinto digno de ser um missionário, por exemplo, um leigo missionário. Só que é um perigo muito grande, porque pensar isso pressupõe que a gente pensa que um dia a gente vai estar digno para isso, e a gente nunca vai estar totalmente preparado. Então, as obras de misericórdia, primeiro, são um grande exercício para os jovens, para eles se autoconhecerem, um exercício de penitência, a questão de suportar uma das obras de misericórdia. Suportar as fraquezas do nosso próximo. Exatamente. A gente lida com muitas pessoas assim que às vezes nos irritam, às vezes uma limitação, a demora para andar e tudo mais. O jovem é agitado, é dinâmico, né? E ele viver o tempo do outro, às vezes, é um sacrifício muito grande. Mas tendo essa pedagogia... Sobretudo dos idosos, né? Isso, exatamente. Da pessoa mais idosa, né? Da pessoa mais experiente, né? Você que está vendo a gente aí, que é dessa terceira idade, a gente tem que amar e amar com muito amor, né? Isso. Não é verdade, Exatamente. Cristiano? E a igreja propõe uma pedagogia, né? Ela faz uma lista, ela resume bem simples para a gente conseguir fazer. Não tem texto muito grande, existem os textos se quiser se aprofundar, mas é uma listinha de coisas. Vamos procurar trabalhar isso, e o jovem tem que trabalhar com muita penitência. São as primeiras penitências de um cristão, né? Começar a trabalhar aos poucos as obras de misericórdia. Você está sendo misericórdia, inclusive, com sua vida espiritual, além de ser misericórdia com outra pessoa. É o que o diácono falou, né? A gente ganha e a gente dá também, né? A gente ganha, a gente dá, a gente dá e a gente ganha, né? A misericórdia transborda, né? Não é? É ser canal de graça, é ser canal daquilo que Deus quer que sejamos. Comunicar a graça dele para os outros e os outros comunicando a graça dele para nós. É simplesmente maravilhoso, né? Então, eu tenho aqui nas mãos um e-mail da Jusilene Gomes. A Jusilene participou conosco na semana passada e ela disse que está acompanhando, começou a acompanhar o nosso programa, agora o Brasil Cristão, e está sendo de grande aprendizado para ela. E ela faz uma listinha aqui pedindo orações pela família e ela quer participar do sorteio no final, né? E é lógico, todos vão participar, viu, Jusilene? Seja bem-vinda, querida. Aliás, vocês todos aqui têm as participações na mão. E a gente vai ver agora também um vídeo que vem ao encontro desse nosso coração, esteja ele duro ou já mais amolecido pela misericórdia do Senhor, eu tenho certeza que vai penetrar nos corações de todos nós, que é da ajuda à igreja que sofre esta obra tão grande, que inclusive tem o apoio aí do nosso querido Papa Francisco. Vamos ver o que esse vídeo mostra para nós. Los hombres y las mujeres necesitamos
de la misericordia de Dios, pero también necesitamos de nuestra misericordia. Mais uma vez, o Papa pediu ao mundo para demonstrar humanidade com atos concretos. Nessa intenção, ele fez este vídeo para apoiar a campanha lançada pela Ajuda à Igreja que Sofre. A Fundação Pontifícia está recolhendo fundos para apoiar os projetos humanitários em lugares como a cidade de Erbil, no Kurdistão iraquiano. Para Erbil, o Papa já fez uma doação de $150 mil para um hospital que provê atendimento médico gratuito para mais de 2.800 refugiados cristãos e muçulmanos. Para lançar a campanha, Papa Francisco se reuniu com oficiais da fundação que promoveu também Pio XII nos anos 40, para que os cristãos perseguidos daquela época pudessem continuar a receber apoio espiritual e financeiro da Igreja. O encontro com o Santo Padre foi muito bom. Encontramos um Papa que é muito interessado no que pretendemos fazer e estamos felizes em ver a harmonia entre o que ele sente e o que tentamos fazer. De Roma, os responsáveis pela fundação querem que a voz dos refugiados seja ouvida, enquanto eles continuam a ser ameaçados por sua fé. O bispo Sebastião Francisó, do Paquistão, é responsável pela diocese, onde em março um terrorista suicida tirou a vida de mais de 70 cristãos que celebravam a Páscoa, dos quais 30 eram crianças. Foi muito difícil consolar as pessoas naquelas circunstâncias, ser misericordioso. Quando eu fui ao hospital, o médico superintendente, que era muçulmano, pensou que eu estava lá só pelos cristãos. Ele me perguntou se eu tinha uma lista de pessoas que eu queria ver. Eu disse que não tinha lista. Vítimas são vítimas, não importa se cristãos ou muçulmanos. Todos são seres humanos e Cristo nos encoraja a sair ao encontro de todos. Papa Francesco. O Papa sempre fala de misericórdia, não só com palavras, mas com ações. Ele doou $150 mil para todos, não somente para os cristãos no Iraque. A Ajuda à Igreja que Sofre está presente em 22 países e promove cerca de 6 mil projetos humanitários ao redor do mundo. Projetos sociais destinados não somente aos cristãos, mas a qualquer um que precise de ajuda. Não lhe tenham medo à misericórdia. La misericordia es la caricia de Dios. Você sabe qual é a entidade que mais ajuda no mundo, que mais tem misericórdia, demonstra misericórdia no mundo? É a Igreja Católica. Há 2000 anos essa igreja estende a mão de Jesus, dando misericórdia. É a nossa igreja. É a sua igreja, porque você é a igreja. É a nossa igreja, não é, Diácono Amauri? É a nossa igreja. É a nossa igreja, né, Cristiano? É. A nossa igreja, a igreja de Jesus, que é a nossa igreja. A gente fica tão emocionado de ver isso, eu fico muito emocionado e vejo que eles estão também, e você também está, não está? Obras de misericórdia. Quais os efeitos desta obra de misericórdia na vida das pessoas? Bom, eu acho que as obras, elas, como eu falei anteriormente, as obras corporais e as espirituais, elas nos fazem ser parecidos com Jesus. Elas tentam, a Igreja nos ensina nas obras de misericórdia, quando a Igreja coloca, ou quando coloca essa lista, a partir dos Evangelhos, tirando das páginas dos Evangelhos, nos aproximar de Jesus Cristo. Ou tentar que nós sejamos iguais a Jesus Cristo. Sendo iguais a Jesus Cristo, que nós sejamos cada vez mais homens e mulheres, como Deus sonhou que nós fôssemos homens e mulheres. Maria, eu penso que um dos defeitos grandes da nossa sociedade é que nós temos fugido desse grande plano de Deus para nós, que é fugir da nossa humanidade. Veja esse vídeo que nós acabamos de ver. Quando o ser humano foge do sonho de Deus para ele próprio, ele deixa de ser aquilo que Deus sonhou para ele. Nós estamos fugindo do grande projeto que é a vida, que é o amor de Deus. Então precisa vir a igreja, precisa vir um Papa
para dizer, olha, nós precisamos estar atentos à misericórdia de Deus. A igreja é misericórdia, Deus é misericórdia. E a misericórdia é que ela abraça todos os aspectos, seja corporal, seja espiritual, o aspecto que nos lembra que Deus nos perdoa, o aspecto que nos lembra que nós podemos estar na igreja, sendo jovens, sendo adultos, sendo idosos. A igreja que é a mãe de todos, a igreja que abraça todos, a igreja que tem espaço para todos. A igreja que tem diáconos, padres, leigos, homens, mulheres, a igreja que é o espaço de todo mundo, a igreja que mostra que nós somos homens e mulheres, nós somos a humanidade que Deus sonhou, a igreja que faz isso daí, que ajuda, a igreja que ensina, a igreja que está onde estão as pessoas mais pobres, a igreja que está onde estão as pessoas mais simples, a igreja que faz tudo isso que nós estamos falando. As obras de misericórdia, elas servem para nos aproximar cada vez mais de Deus, sem dúvida nenhuma. E para nos aproximar de Deus, nos fazer ser iguais a Jesus Cristo, naquilo que Ele foi, homem, um ser humano, naquilo que Deus sonhou, para que nós fôssemos seres humanos, na nossa totalidade. Amém, diácono. E daqui a pouco o Cristiano vai falar também para nós desse resumo aí, da misericórdia, o efeito da misericórdia, que ele já viveu, tenho certeza, na vida e a expectativa, porque nós vamos viver um grande momento da nossa igreja. Não vai ser só lá a Polônia, vai ser a nossa igreja, que somos nós, né? Então, não esquece. Agora é momento de fazer sua ligação, 0 operadora 19 3871 9620. Ainda dá tempo de mandar o seu e-mail, tenho participações aqui. E você que está assistindo agora a Rede Século XXI e está sentindo no seu coração aquela vontade, poxa, mas eu quero fazer parte desta obra de Deus, desta obra e desta igreja que abraça as pessoas porque é mãe. A igreja é mãe e a igreja mostra para você o coração aberto e misericordioso de Jesus. Então, entre em contato com a gente agora, por favor, porque nós vamos para o último bloco do programa daqui a pouco e nós vamos ter aquele sorteio no final. Vamos mostrar aí o presente? É o chaveiro das mãos sanguentadas de Jesus, o adesivo que você pode depois colocar no seu carro, 5 novenas. 5 novenas vão ganhar. Isso aí tudo é uma pessoa que vai ganhar, tá? E todo mundo que participar hoje recebe a novena das mãos sanguentadas de Jesus. Vamos para esse intervalo e a gente já volta aqui para a conclusão do nosso programa Brasil Cristão. Até já! Na coluna Repórter NT deste mês, na sua revista Brasil Cristão, confira a primeira parte da entrevista com o 10º leproso. Confira esta linda história.